Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia 6 de março de 2025, 8 horas, 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que começa agora pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e por múltiplos canais para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Juntos nós vamos construindo a nossa manhã de quinta-feira. Eu já te convido para deixar aqui no nosso chat de onde você nos acompanha, de onde nos ouve, nos assiste, se está perto da sua empresa, na sua lavoura, diga para nós de onde você está acompanhando o Bom Dia Agronegócio. Sejam todos bem-vindos. Na edição dessa quinta-feira, nós vamos falar sobre as tensões que já rondam o agronegócio brasileiro em torno do Abril Vermelho, aquele movimento do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, dar mais detalhes de como é que estão as expectativas para esse próximo mês, que pode ser mais violento do que o último Abril Vermelho. A gente vai falar já sobre isso. Vamos falar sobre ainda as preparações da China para manter-se estocada de alimentos, de grãos, principalmente quais têm sido essas medidas que a China vem tomando. Ainda entre os grãos, nós vamos falar também sobre o mercado de arroz, que tem uma pressão considerável aí sobre as suas cotações, está testando aí o menor nível em 19 meses, com uma nova colheita em andamento, então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre previsão do tempo, porque a onda de calor deve continuar no Brasil ou no centro-sul do Brasil até sábado, e vamos falar sobre novas mudanças que Lula quer fazer no seu governo, mais raposas no galinheiro, senhoras e senhores. A gente vai falar sobre isso já aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos checar os preços antes de mais nada, porque na Bolsa de Chicago, segundo dia consecutivo de altas para as cotações, depois da pressão intensa que sentiram os mercados com a chegada das atualizações das informações sobre as tarifas que Donald Trump está trocando ali com China, Canadá e México. E hoje, segundo dia de alta, portanto, para soja, milho e trigo, depois da pressão agressiva que sofreram segunda e terça-feira. Soja, 10 dólares e 20 centes por bushel agora, com uma alta de 0,8%. Aliás, é a soja quem lidera a alta entre os grãos nessa quinta-feira. Milho, 4 dólares e 58 centes por bushel, 0,5% de alta, 0,5% de ganho também para o trigo, que tem 5 dólares e 51 centavos. Ainda na Bolsa de Chicago, quem ajuda inclusive nesse suporte aos preços da soja em grão é o farelo, que sobe mais de 1% agora, 1,2% de alta, 303 dólares e 40 centes por tonelada curta, e é uma alta que também se estende desde ontem. O mercado também subiu forte na sessão dessa quarta-feira. O óleo de soja, que ontem recuava, muito pressionado também pelas baixas intensas que o petróleo registrou, tem uma recuperação hoje, com uma pequena alta de 0,3% para 43 centes e 10 centavos, 43 mais 10 centavos por libra-peso. Bolsa de Nova York, é dia de realização de lucros para o café, embora ainda muito fundamentado e sustentado, voltando a atuar inclusive na casa dos 4 dólares por libra-peso. Hoje é dia de realização de lucros depois de ter subido mais de 4% na sessão de ontem o café. 4 dólares e 3 centavos, com uma baixa de 1,7% neste momento. O açúcar continua subindo, 0,1% de ganho, 18 centes mais 22 por libra, sem muita também mudança, sem muita movimentação diferente em relação a ontem. Quem se destaca entre as agrícolas hoje é o algodão, com quase 2% de alta e 64 centes mais 88 por libra-peso. O petróleo, e com ele nós começamos a checar as demais commodities, também tem um dia importante, porque ontem cederam bastante os futuros do petróleo, mais de 3%, tanto para a WTI quanto para o Brent, e isso nos traz então hoje um dia de recuperação de fôlego para os preços. 66 dólares e 36 centavos no barril do WTI, com uma pequena alta de 0,06%, e o Brent 0,07% de alta, com 69 dólares e 35 centavos. Aliás, vale a pena revisitar a entrevista de Thiago Davino, analista da Agrinvest, especialista em petróleo, aqui ao Notícias Agrícolas, dada
nessa quarta-feira. O Davino explicou em detalhes esse momento. O mercado tem, de fato, fundamentos que pressionam as cotações agora. A guerra comercial afetou o mercado de energias de uma forma geral e também a projeção de um aumento de produção, dado que a OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, já afirmou que os cortes de produção não mais continuarão. Isso traz uma produção maior ao mercado, pesa sobre as cotações e essa pressão sobre os preços do petróleo não é brincadeira. Essa pressão pode se alastrar para os demais mercados. Tem uma projeção de uma demanda um pouco mais contida diante da desaceleração de algumas economias importantes. Então, olhar para o mercado de petróleo vai ser fundamental neste momento. Bom, na sequência das nossas commodities, gás natural caindo 1,6%, o que subiram as metálicas ontem e não foi pouco, o cobre chegou a subir 5% ao longo do dia, devolvem parte disso nesta quinta-feira. O ouro cai 0,5%, vai a 2.911 dólares e 79 centavos por onça Troy, a prata tem 0,5% de queda e o cobre acompanha, 0,5% de baixa também. Para finalizar, mercados na Ásia, um levantamento da Agriinvest Commodities, o óleo de palma fechando positivo na bolsa da Malásia, o farelo de soja em queda na bolsa de Dalian, enquanto óleo de soja e milho subiram. Já os futuros do suíno também fecharam no negativo. Bom, são 8h09 pelo horário de Brasília. Depois dos preços, vamos às manchetes, hora das nossas notícias da manhã. Bom, primeira manchete de hoje é uma reportagem feita pela nossa produtora Andressa Simão, que está acompanhando de perto a tensão que está instalada, né, nas autoridades que estão ali, nas lideranças do agronegócio, melhor dizendo, principalmente os parlamentares em Brasília, em torno do movimento chamado de Abril Vermelho pelo MST, que é aquele mês em que as invasões de terras ditas improdutivas, numa classificação do próprio MST, elas são invadidas, e isso é muito grave. E nós vimos que desde 2022 houve um aumento considerável destas invasões, em especial de 2023 para cá, e isso gerou ali um alerta ainda maior, porque os movimentos do MST, ou movimentos como o MST, ganham uma força muito grande nesse momento no governo. Veja só o que nos informa a Andressa Simão. A relação do atual governo com movimentos voltados à reforma agrária, especialmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, tem sido motivo de preocupação para deputados e lideranças ligadas ao setor do agronegócio e pode gerar ainda mais insegurança jurídica ao produtor rural. Em meio à aproximação do governo com assentamentos, inclusive Lula tendo feito visitas, né, nesses últimos dias, as primeiras desde o início do seu governo Lula 13, o que inclusive gerou muita insatisfação entre os líderes do MST, o setor do agronegócio enfrenta grandes preocupações, como no caso dos produtores gaúchos, que passam por gravíssimos problemas de endividamento em função das sucessivas estiagens e pela enchente de 2024, e por outro lado, alguns estados já sofrendo com as diversas tentativas de taxação do setor agropecuário brasileiro. Então, não bastasse ter que lidar com tudo isso, ainda tem que lidar e se preocupar com a possibilidade desse abril vermelho, que pode ser ainda mais violento, porque foi dado mais espaço ao MST no governo federal. Em prol de trazer mais segurança ao produtor rural, a bancada ruralista apresentou o pacote anti-invasões, que prevê uma série de medidas para impedir e punir as ocupações de terras. Além disso, as lideranças estão acompanhando como será o tradicional Abril Vermelho, período em que o movimento intensifica as invasões de áreas classificadas como improdutivas. No entanto, a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Ato Nacional em Defesa da Reforma Agrária, no acampamento Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, Minas Gerais, na próxima sexta-feira, agora, dia 7, deve causar ainda mais insegurança ao setor produtivo. O evento que também vão estar presentes ministros do governo federal, como o senhor Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, parlamentares e apoiadores da reforma agrária. Segundo o deputado federal Luciano Zucco, do PL, do Rio Grande do Sul,
destacou que a visita de Lula a um assentamento do MST, o primeiro na atual gestão, precisa ser compreendida dentro de um novo contexto político. Ele disse, abre aspas, é um governo que está derretendo sob o ponto de vista da avaliação popular e que precisa reorganizar a sua base aliada, disse o Zucco à reportagem do Notícias Agrícolas. A expectativa é de que nessa sexta-feira já sejam anunciadas novas áreas para assentamentos, recursos para o desenvolvimento dos mesmos, produção de alimentos e para a educação no campo. Está previsto para ser assinado ainda o decreto de desapropriação da usina Aradianópolis, onde está localizado o acampamento Quilombo Campo Grande. O professor de Direito Agrário, Dr. Albenir Cherubini, que é profundo conhecedor desse assunto, destacou que os projetos de assentamento de reforma agrária têm por objetivo criar novos proprietários rurais, agricultores familiares. Por isso, é manifestamente ilegal qualquer gestão ou envolvimento do grupo político, que não tem nada de movimento social, do MST nos assentamentos da reforma agrária. O MST é um grupo que perpetua violações ao direito de propriedade e age de forma ilícita, fecha aspas, para o Dr. Albenir Cherubini, professor de Direito Agrário e advogado do agronegócio, conhecedor do setor e do assunto. Pois bem, para fechar essa notícia e esse comentário de hoje e, claro, te manter em alerta. Dados da CNA, Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, apontam que as invasões de terra no Brasil estão avançando e tiveram um aumento de 213% em relação a 2022. A partir da série histórica de 2005 a 22, o INCRA verificou que as invasões em 23 e 24 foram maiores naturalmente do que o observado entre 2018 e 22, período de 5 anos que compreende o último do ex-presidente Michel Temer e todo o mandato do também presidente Jair Bolsonaro. O que é importante que você saiba, que há uma plataforma, um canal de denúncia da CNA, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, para que os produtores rurais de todo o país informem de forma anônima invasões de propriedades rurais. A CNA elaborou também uma cartilha sobre o tema, com conteúdos como legislação, histórico de invasões no Brasil, a consequência dessas invasões, reforma agrária e os principais projetos de lei relacionados a essa temática. Essa plataforma tem link para você acessar aqui no Notícias Agrícolas, nessa matéria que está em destaque, evidência, aqui no nosso portal, e a cartilha da FPA com a CNA também está disponível para você por aqui. Esteja informado para caso você venha sofrer uma situação como essa, saber como agir. É importante que você esteja preparado, porque a expectativa dessas lideranças é de que o Abril Vermelho possa ser mais agressivo do que foi já o difícil Abril Vermelho de 2024. 8 horas e 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ao passo em que tudo isso acontece, a nossa segunda manchete mostra que depois da recente nomeação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais do governo federal e gerando uma série, né, de críticas e instabilidade no mercado e no governo, vem aí a sondagem de Lula para colocar Guilherme Boulos no governo. A proximidade de Hoffmann com o presidente Lula é vista como um fator que pode isolar ainda mais o presidente, em vez de promover um diálogo mais amplo com o Congresso Nacional. Essa escolha levanta preocupações sobre a capacidade do governo de negociar e aprovar pautas importantes no Legislativo. É interessante observar uma postagem que fez o deputado federal Ricardo Salles, quando ele diz, né, o Lula coloca na gerência de relações institucionais a senhora Gleisi Hoffmann, que é a maior causadora de caso no Congresso Nacional. É assim que Gleisi Hoffmann é conhecida. É brigona, é radical, sabemos do perfil de Gleisi Hoffmann, ela, né, tem ali um pensamento bastante engessado e isso pode trazer de volta as raízes, inclusive, do Partido dos Trabalhadores de forma mais evidente nesse trânsito do governo. E esse trânsito deve ficar, que já está muito comprometido, entre o Poder Executivo e o Legislativo, ainda mais comprometido. Pois bem, não bastando toda essa situação, agora, a possível nomeação de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência da República está em discussão. O presidente Lula considera Boulos para substituir Márcio Macedo, que poderia fortalecer a interlocução com movimentos sociais. No entanto, essa escolha é vista como um movimento para a esquerda, o que preocupa o mercado e a economia.
A presença de Boulos no governo poderia indicar uma preparação para uma possível candidatura em 2026, caso Lula não concorra à reeleição. Isso vale para Glaze, isso vale para Boulos. Para isso, Boulos precisaria estar mais próximo do governo e do PT, consolidando sua posição política. O Centrão, por sua vez, busca acesso ao governo, independentemente de quem esteja na Secretaria de Relações Institucionais. A lógica do Centrão é não criticar diretamente o presidente, mas sim os ministros que não cumprem os seus compromissos. A Secretaria-Geral da Presidência, o que faz? Tem o papel dessa interlocução com movimentos sociais, e a nomeação de Boulos poderia ajudar a reaproximar o governo dessas bases. A escolha de um líder do Centrão para a liderança do governo na Câmara é vista como uma estratégia para ampliar o arco de alianças e facilitar o diálogo com o Congresso, garantindo a governabilidade e a estabilidade política. É preciso lembrar, no entanto, que hoje a bancada no Congresso Nacional, tanto o Senado quanto Câmara dos Deputados, ela tem uma maioria ampla da oposição, embora haja toda a atuação do Centrão, mas nós temos ali um presidente da Câmara dos Deputados, hoje o deputado Hugo Mota, que já fez sinalizações bastante diretas à direita, já discordou em alguns momentos ali nas suas primeiras falas, nos seus primeiros dias como presidente da casa, ou do presidente Lula, e Davi Alcolumbre a mesma coisa. Ele traz ali algumas sinalizações importantes e não está completamente alinhado com o governo federal, com o presidente. Então, trazer mais um nome que não tem trânsito, que também tem um perfil radical e intransigente, pode trazer mais preocupação. Então, é uma loucura o que está acontecendo. Não bastasse Glaze Hoffmann, Lula quer colocar mais uma raposa no galinheiro, que é agora Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência. O Brasil é para os fortes, senhoras e senhores. São 8h19 pelo horário de Brasília. Vamos à China agora, porque a China aqui está em todos os noticiários, em todas as manchetes. Para nós isso é comum, mas diante dessa nova fase da guerra comercial, isso se intensifica e alcança a mídia toda. Agora, a informação importante é que a China aumentou o seu orçamento para estocagem de grãos em 2025 e tem como meta uma maior produção doméstica. É sabido que, para aumentar a sua produção, a China só pode ampliar em produtividade. A China tem poucas novas áreas para abrir agricultáveis, os recursos naturais da China são limitados, então a China vai buscar ali algumas alternativas, mas com limitações. Por isso, aumentou também o seu orçamento para ampliar e garantir a sua estocagem. A China elevou sua meta anual de produção de grãos nesta quarta-feira para cerca de 700 milhões de toneladas e expandiu seu orçamento de estoque agrícola pressionado por medidas mais fortes para proteger o fornecimento de alimentos, na medida em que as tensões com parceiros comerciais se intensificam. O maior importador mundial de produtos agrícolas trouxe mais de 157 milhões de toneladas de grãos e soja no ano passado, mas está tentando reduzir sua forte dependência de suprimentos que vêm principalmente dos Estados Unidos e do Brasil. Pequim aumentou, portanto, seu orçamento em 2025 para estocar os seus grãos, óleos comestíveis e outros materiais, outras matérias-primas, em 6,1% se comparado ao ano passado, e esse volume de dinheiro sobe para 18,12 bilhões de dólares, de acordo com um relatório oficial do governo chinês. Também alocou 54 bilhões de yuans em subsídios para prêmios de seguro agrícola, e a meta de produção nacional de grãos para 2025 estabeleceu um patamar mais alto em comparação à meta de 24, que era de 650 milhões de toneladas, após uma colheita recorde de 706 milhões e meio no ano passado. Abre aspas para o relatório da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, que diz: com a implementação da estratégia de produção de culturas alimentares para melhorar a gestão das terras agrícolas e aumentar a aplicação de tecnologia, bem como a melhoria da nossa capacidade de garantir a segurança alimentar, temos a base e o apoio necessários para atingir este objetivo. A meta de produção é uma meta final e não é, segundo os especialistas, uma meta ambiciosa, já em função dessa colheita recorde do ano passado, que foi de 706 milhões e meio
de toneladas. A China tem uma meta muito mais ambiciosa de aumentar a sua produção em 50 milhões de toneladas em relação aos níveis de 2023 até 2030, o que equivale a cerca de 745 milhões de toneladas em colheita. Pequim também sinalizou que fornecerá apoio às indústrias de gado e laticínios que enfrentam problemas de excesso de oferta. O relatório também afirma que a China deve avançar na construção e melhoria da conectividade de instalações de armazenamento de grãos, algodão, açúcar, carne e fertilizantes. O aumento do orçamento de estoque da China faz parte dos esforços para estabelecer uma linha de base mínima ou evitar que as reservas de alimentos caiam a um certo nível, disse Genevieve Donnelon-May, pesquisadora da Oxford Global Society. Ou seja, o que acontece? A China está encorajando os agricultores a produzirem mais, está dando subsídio para que eles o façam e está aumentando a sua capacidade de armazenagem, vejam vocês. Isso é por isso que temos aí a segunda maior economia do mundo, investimento em armazenagem. Aqui no Brasil, passou-se da hora de fazermos isso e a nossa competitividade poderia ser ainda maior caso nós tivéssemos um investimento na nossa infraestrutura logística que aumentasse, tal qual aumenta a nossa capacidade produtiva, reflexo do trabalho e da competência dos produtores rurais do Brasil. Então, nós temos que olhar para isso como um modelo e como um estímulo para nós e imaginar que em algum momento as contas vão ser feitas e respeitadas e nós teremos investimentos sérios em aumentar a nossa capacidade logística de armazenamento e escoamento das nossas safras. 8 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Seguindo com as nossas notícias, falando em safras e em preços, nós estamos falando de mercado do arroz, porque temos aí um momento de pressão bastante agressiva sobre os preços neste momento e somente em fevereiro nós tivemos uma queda expressiva. E veja só, em fevereiro o indicador do arroz em casca CPEA-IRGA acumulou um recuo de 10,6%, levando a média da saca a R$ 95,70, 4% inferior à de janeiro e expressivos 15,2% em relação a fevereiro de 2024. Segundo levantamentos do CPEA, os valores estão nos menores patamares nominais desde agosto de 2023. Pesquisadores do CPEA explicam que compradores seguem sinalizando dificuldades de repasse de preços ao atacado e varejo, assim como aguardando cotações menores com a entrada mais efetiva da nova safra. Do lado vendedor, ainda conforme o CPEA, apesar da baixa disponibilidade de produto, a necessidade de caixa para custeio de atividades, liquidação de estoques e o receio de novas desvalorizações fizeram com que parte dos agentes cedesse aos pedidos de compradores por preços inferiores ou alongamento de prazos de pagamento. Então, o que acontece nesse momento no mercado de arroz? Estamos em plena colheita. Diante dessa plena colheita, nós temos uma pressão adicional sobre as cotações. Agora, um alerta vindo do analista das safras e mercado, Evandro Oliveira, que é analista especializado no mercado de arroz e de feijão. Ele fala justamente sobre isso. É um momento de pressão, mas é um momento que pode ainda trazer algumas oportunidades para o produtor. Ele precisa rever ali as suas estratégias de comercialização e evitar levar os seus estoques para o segundo semestre, porque lá adiante nós temos a entrada de outras safras, como é o caso da nova safra de arroz dos Estados Unidos, por exemplo, que pode exercer uma pressão mais agressiva sobre os preços globais do grão e fazer com que os nossos preços aqui sintam isso de forma um pouquinho mais agressiva. Então, nós temos chances na exportação e temos que alimentar um estímulo ao aumento do consumo doméstico nesse momento. Então, nós temos retomada das aulas, nós temos já a passagem do carnaval, isso tudo deve ser um combustível para a nossa demanda interna. Até que isso aconteça, é olhar essas oportunidades. Quando a gente pensa nas exportações, nós temos um agravante, que é a questão logística. Então, o arroz ele vai disputar espaço, né, com outros produtos ali nos portos e a nossa janela de exportação ela vai ficando mais ajustada. Então, é saber entender como aproveitar essas janelas de oportunidade para a exportação do arroz. Então, esse é um cenário. No consumo doméstico, a gente tem ali alguns sinais importantes, essa necessidade da gente estimular
a demanda interna, mas também levar esses números e esse avanço da colheita, uma boa safra, uma safra que o Evandro classificou como excepcional, podendo ser essa safra de arroz do Brasil, e isso precisa ser observado pelo governo. Esses números precisam estar nos dados do governo, porque há uma pressão sobre os preços do arroz, que vinha sendo um mecanismo quase de manobra ali do governo para falar sobre intervenção no preço dos alimentos. Então, a chegada das novas safras, da nova oferta, já trazem uma pressão sobre as cotações e já amenizam essa situação para o consumidor final, o que é, portanto, uma boa notícia. Então, estamos de olho nisso tudo, mas fato é que o atual momento é de pressão sobre os preços do arroz e isso precisa estar no radar do governo federal. 8 horas e 28 minutos pelo horário de Brasília. Vamos agora falar sobre a previsão do tempo e esse calorão que está no Brasil inteiro. No final da tarde de ontem, dessa quarta-feira, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu avisos vermelho e laranja para partes do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná, além do sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul, em relação ao calor intenso, porque a onda de calor deverá se perpetuar sobre o centro-sul do país, pelo menos até este sábado, dia 8 de março. Um aviso de onda de calor com severidade de perigo foi emitido no último dia 28, sendo estabelecido nesta quarta-feira, dia 5. Com isso, o INMET atualizou esse aviso, passando para severidade de grande perigo, abrangendo grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. De acordo com, outro aviso laranja de onda de calor foi emitido também incluindo a área dos 3 estados da região sul do Brasil. Ambos os avisos são válidos até este sábado. Essas condições estão sendo monitoradas para possíveis atualizações. Fora que, além das altas temperaturas, tudo isso vem acompanhado de temporais. Então, no sudeste do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, tem temporal previsto, conforme indicam os avisos também de perigo do INMET, perigo amarelo. Nesse período, há possibilidade de queda de granizo nessas áreas e a previsão é de chuvas de até 50 milímetros e ventos de até 60 quilômetros por hora, que a gente sabe pode fazer estrago. Chuvas intensas também estão previstas para o centro-norte do país, com 2 avisos. Um laranja e outro amarelo, emitidos também nessa quarta-feira, dia 5, pelo INMET e com vigência até hoje. Destaca-se que essa faixa sobre esses alertas vai desde o Amazonas até o Maranhão, onde os acumulados totais podem chegar a 100 milímetros e os ventos de até 100 quilômetros por hora. Então, fique em alerta. Essas informações estão detalhadas para você aqui no noticiasagricolas.com.br. 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília e como eu adiantei no começo do nosso Bom Dia Agronegócio, nós temos um segundo dia consecutivo de altas para os preços dos grãos na Bolsa de Chicago, depois de iniciada a nova fase da guerra comercial. O que isso quer dizer para o produtor brasileiro e para a formação dos nossos preços? Assunto para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E hoje é dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agro e para isso a gente recebe Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Meu amigo, seja bem-vindo, bom dia para você. E começou, hein? Começou de verdade o novo momento de griteiro entre Donald Trump e Xi Jinping. É isso aí, minha amiga. Bom dia a ti e todo mundo que está nos assistindo. É bagunça, é gritaria, é poeira subindo novamente. Trump e Xi Jinping, mais uma vez, no embate comercial. Não é novidade, viu, Carla? Diferente do que a gente observava lá em 2018, agora 2025. Trump já havia anunciado, gritado, escancarado ao planeta, né, na sua campanha eleitoral, lá já em meados do ano passado. Então, o que vivemos por agora é só um homem cumprindo a sua palavra, né? Exatamente. Que entraria em conflito comercial com os chineses para criar mais protecionismo ainda da sua economia. Exatamente. Matheus, quando tudo isso foi se estabelecendo efetivamente, nós vimos, de um lado,
Trump cumprindo a sua palavra, como você falou, e Xi Jinping também dizendo, ó, eu já estava preparado para isso, toma aqui a minha resposta. O mercado reagiu muito mal, imediatamente, né? Então, segunda e terça, nós tivemos dias de baixas agressivas para os grãos em Chicago. Ontem o mercado já veio tomando um fôlego, hoje dá sequência a essas altas. É um movimento de ajuste mesmo do mercado, de retomada de fôlego para entender para onde as coisas vão, ou é um olhar para os seus fundamentos, um olhar para dentro dos seus mercados mesmo e esperando as definições sobre essas tarifas? Como é que a gente pode entender essas altas no mercado internacional? Carla, na psicologia do mercado, né, a gente sempre observa duas ondas, né, quando se trata de um assunto específico, né, que é a onda que teme um novo evento, quando ele aparece, né, não premeditado, tá, que quando e nesses eventos específicos agora do conflito comercial entre Trump e Xi Jinping, esses eventos eles têm essa primeira onda lá na campanha eleitoral de Trump, quando ele começa realmente a criar a retórica que vai intensificar o conflito comercial com os chineses e com outros grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos. Então, isso não se restringe exclusivamente à gigante asiática, China. E nesse primeiro momento cria-se esse espanto. O mercado cria medo, vendo Trump crescendo em pesquisas eleitorais, o mercado cria esse baixismo temporário. E agora, né, na confirmação, que é o segundo momento onde o mercado cria essa reação, né? Ele fica mais, ele fica reativo, né? Muito intenso em relação à confirmação do que era premeditado, do que era previsto, do que era prometido, né? Pelo lado de Trump e pelo lado chinês. Então, nesse momento, cara, a gente viu o mercado iniciando uma semana, apesar dos feriados aqui no Brasil, que congelaram os negócios temporariamente aqui no nosso país. A gente viu o início de semana bem mais sangrento. A gente viu até os preços na referência Chicago operando abaixo dos $10. E que, passada essa euforia, agora o mercado volta a tentar se recuperar. Entendendo que as tarifas já estão vigentes há cerca de 7 anos, já não é novidade para ninguém. A barreira tarifária foi elevada, sem dúvida alguma. Efeitos práticos na elevação dessa barreira tarifária, em específico no mercado da soja, existe hoje prático. A China vai deixar de concentrar um pouco menos das compras no território norte-americano e concentrar ainda mais no Brasil? Não. A China já concentra já desde 2019, o primeiro ano integral, onde houve as vigências, onde houve a vigência tanto da parte das barreiras tarifárias de Estados Unidos sobre China, quanto as retaliatórias de China sobre Estados Unidos, desde 2019, primeiro ano integral, que houve a aplicação da barreira tarifária de 25% sobre a soja norte-americana, a China já concentra 100% da demanda ao consumo aqui no Brasil. Tá? Ele só para de fazer aquisições no Brasil quando não há mais exportável, como aconteceu ali em outubro, novembro de 2024. Esgotou a soja no Brasil. Não tinha mais produto a ser comercializado para exportação no país. A indústria dominou e reteve o máximo que pôde. Só ali que a China começa a tentar procurar outros países, no caso, Estados Unidos. Neste ano, assim, não vai ser diferente. Os chineses estamos com uma safra volumosa, o ciclo 24-25. Os chineses têm um apetite sedento por soja. Os chineses deverão bater recorde de importação, assim como o Brasil deve bater mais um recorde de exportação. E grande parte dessa soja concentrada aqui no Brasil. Então, na prática, Carla, manteremos. Isso só ressaltou a necessidade da convivência mútua comercial entre Brasil e China, que tem uma relação saudável, já não é de hoje, não é de ontem, já é de anos, décadas, né? Desde que a China abriu a campanha de importação da soja na década de 90. A relação com o Brasil ela é saudável, ela só vem sendo intensificada, cada vez mais firmada, né? Colando com o super bonder, assim dizendo, passando araldite nessa relação. Mas na prática não muda, os chineses continuarão concentrados aqui em território brasileiro e gerando, né, essa apreciação do prêmio, gerando essa sustentação do nosso mercado da soja. Então, a gente tem, essas ondas passaram. E agora a relação comercial ela só é cada vez mais ressaltada, confirmada e consolidada, assim dizendo, cara. Como é que isso bateu nos nossos prêmios, Matheus? Desde que essas
preocupações foram se acentuando e os mercados foram ficando mais tensionados. E essa certeza de que essa concentração da demanda chinesa permanecerá aqui no Brasil, isso mudou o cenário dos nossos prêmios ou foi só um combustível a mais para que eles se fortalecessem ainda mais nesse momento por aqui? Carla, os prêmios nessa época do ano deveriam, né, os prêmios de exportação, Uhum. deveriam já estar em quedas mais profundas, né, em anos regulares. Tá? Em ano regular de produção, calendário agrícola, de demanda, distribuição de oferta, disponibilidade do grão no porto, logística, né, quero dizer. Em anos regulares, como aconteceu no ano passado, no ano retrasado, aonde grande parte dessa soja começa a caminhar para as zonas portuárias, né, e sobrecarregando essa logística de distribuição, os prêmios no Brasil estariam em quedas mais profundas, como aconteceu no começo desse ano. Ali de janeiro até o começo de fevereiro, os prêmios vinham naquela tendência sazonal, que é o quê? Aquela tendência que sempre se repete na mesma época do ano, de depreciação, de quedas, né? Tínhamos prêmios no disponível até agosto, setembro, outubro, a quase 130 pontos positivos. Esses prêmios foram sendo descontados no disponível, de acordo com caminhávamos para um novo ciclo safra aqui no nosso país, chegando ali em meados de janeiro, começo de fevereiro, com de um ágio de 130, 150 pontos, para um deságio de menos 20, um desconto de menos 30. Esses prêmios agora, que já estiveram no ano 2025 no negativo, voltam a operar no positivo, e com intensidade. Primeiro ponto que desengatilhou essa reversão, atraso no calendário agrícola, mercadológico, logístico da soja no Brasil. Quem não teve problema de logística no Brasil esse ano aqui na região central brasileira, que domina aí 60% da produção nacional? Quem não teve? Daqui Não, eles estão nos escutando por agora. não Ninguém. teve e está tendo ainda, né, Matheus? Exatamente. Todos tiveram, continuam tendo problemas logísticos que dificultam, né, a originação da trade exportadora no nosso país, dificulta a disponibilidade da soja em regiões portuárias ou berços de embarque, o que acaba elevando a premiação para aumentar o apetite de originação, que é o que? O comprador, a trade, a cerealista, a corretora no Brasil, aumenta a precificação do prêmio para fazer a originação o mais rápido possível, para honrar os compromissos de exportação do nosso país, que são recordes, diga-se por de passagem. Tá, cara? A gente já bateu um recorde de filas de embarque no nosso país, com mais de 14 milhões de toneladas de soja a serem embarcadas no nosso Brasil nos próximos 45 dias, que é um recorde para o período, então é muita demanda por agora. Esse foi o estopim, que fez o quê? Tirar o prêmio daquele fundo do poço e criar essa alavancagem em direção a novas altas. O conflito comercial que era prometido por Trump e que foi agora colocado na prática nessas últimas semanas, ele virou um catalisador. Ele acelerou o processo que já estava sendo observado de recuperação dos prêmios por atraso do calendário mercadológico da soja no Brasil. Então, sim, ele acelera muito esse movimento dos prêmios, da precificação dos prêmios no Brasil, e coloca, mais uma vez, os patamares dos prêmios aqui no nosso país a níveis ali de 50 positivo para embarque em março, 33 positivo para o embarque em abril, 45 positivo para o embarque em maio. Todos os contratos hoje para vencimento 25 estão com os prêmios no campo positivo, estão com ágeis, né? Então, esse base de exportação, o famigerado aí prêmio, né, conhecido ali popularmente por consenso, né, estão todos no positivo pelo estopim do atraso do calendário mercadológico e pela aceleração do conflito comercial Estados Unidos e China. Matheus, a gente está falando de que níveis de prêmios e o quanto disso motivou novos negócios. Mas ontem eu também estava ouvindo o presidente da ProSoja Brasil e eu queria a sua opinião em relação a isso também, o senhor Maurício Buffon, e ele diz o seguinte: Carla, a gente tem de fato prêmios positivos, mas a gente tem uma preocupação logística tão grande que isso acaba deixando o produtor um pouco mais cauteloso, um pouco mais na defensiva para fazer novos negócios. Então, queria entender de que níveis de preço nós estamos falando, mas o quanto disso tem se traduzido realmente em um avanço da nossa comercialização, dado, claro, toda essa dificuldade de escoar que nós temos nesse momento em todas as regiões produtoras. Certo, Carla. Primeiramente, falando de soja hoje, base Porto, temos referência Paraná, Paranaguá, até o momento fora do mercado. Até o momento a gente não teve preço ainda, Carla. Uhum.
mas são preços aí próximos aos 135 a 140 reais, base porco no Brasil hoje. Sem dúvida alguma, uma queda já observada em relação aos preços observados ali em dezembro e janeiro, né, onde a gente já chegou a tocar próximo a 150 acima, base portuária. Tá? Algumas regiões, até por escassez local, como foi o caso do Mato Grosso, bateu até acima disso, mas não por prêmios de exportação, sim, Sim. em especial por prêmios de retenção na indústria doméstica, presenciando a escassez, o desabastecimento completo da soja no país esse ano. Mas de fato não são preços hoje, né, que criam essa atração para grande parte da base produtiva liberar novas vendas, cara. Hoje ainda as novas vendas elas são condicionadas aos compromissos financeiros, tá? Não só isso, os engasgos logísticos. Concordo com meu amigo Buffon que é um grande impeditivo ainda, né, para avançar com novas vendas, cara. A gente tem recebido relatos de grande parte da clientela no centro-norte da BR-163 que faz o caminho Miritituba-Santarém. Uhum. São caminhões que seguem o trajeto sentido ao Pará, levam até de 5 a uma semana para retornarem, né? Algo que, enfim, tradicionalmente em outras épocas, né, ia e voltava em 3 dias, algo que, infelizmente, esse ano a logística tem se tornado realmente um grande engasgo do Brasil e mostrado mais uma vez essa ponta deficitária, né, que a nossa cadeia do agronegócio vive aqui dentro do nosso país, né, que é uma logística que não consegue armazenar nem escoar todo o nosso grão, né, nesses períodos sazonais de safra, de colheita no nosso país, cara. Então, é um impeditivo. A gente vê que apesar desse mercado criando sustentação nos prêmios, o volume de nosso negócio, de novos negócios, cara, ainda está paralisado. Uhum. Mas eu ressalto um ponto. Nessa mesma época do ano, Carla, a gente não tinha nem 40% da safra total comercializada a futuro. Nesse ano já estamos próximo aos 50% comercializado nesse ciclo safra, que grande parte da base produtiva já avançou com um volume de vendas o suficiente, cara, para honrar esses compromissos agora de março, abril, maio. Então a gente vê um preparo financeiro mais saudável nessa época do ano do que o preparo financeiro nessa mesmo período do ano passado. A gente está falando de 40% do ano passado de uma safra de 147, e a gente está falando hoje de quase a metade de uma safra de 165 milhões de toneladas já vendida. Ou seja, a base produtiva já, grande parte dela, não todos, a gente nunca pode generalizar, mas é uma base produtiva que se preparou melhor, né, para esses períodos agora de maiores compromissos financeiros, né, boletos a serem pagos. Mais uma vez, eu faço até o levantamento, assim como eu fiz aqueles que não tiveram problemas logísticos, né? Que produtor rural que não tem um boleto para ser pago agora no final de março, abril ou maio? É verdade. Levante a mão e taca a pedra. Tá? Não tem um que não tenha. Mas É. esse ano a gente vê um preparo, realmente um olhar mais sensível para essa realidade financeira, né? Que coloca realmente os produtores ali preparados para tolerar essa falta de vendas aí nos próximos meses, cara. Matheus, a gente olhando para isso, e você citou essa questão também dos prêmios de retenção, por conta da demanda interna, a indústria já também tentando entender qual vai ser o tamanho da oferta e como isso vai impactar para os seus negócios. A gente teve algumas semanas a manutenção do B14, que era já para estarmos caminhando para estabelecer o B15. Isso acabou prejudicando um pouco da previsibilidade das indústrias locais, das indústrias processadoras, que inclusive estão tentando mostrar para os órgãos do governo que em nada atrapalha e não mexe ali com o preço dos alimentos, essa questão dos biocombustíveis, em especial do biodiesel. Como é que as indústrias sentiram essa manutenção dos 14% e o quanto disso pesa na nossa demanda interna, quanto isso pode mudar a nossa demanda interna, e quero entender como fica essa relação em relação a esses prêmios de retenção, por exemplo. Como é que a indústria está se comportando agora diante dessas últimas informações? Carla, entrando até num assunto assim mais profundo, né, e que exigiria talvez um tempo maior, algo que eu sempre discuto nas minhas palestras aí Brasil afora, e que eu vou tentar ser bem breve por agora, para enfim, para a gente criar muita extensão nessa questão específica, é que o planeta como um todo, as grandes economias estão entrando, né, não mais em conflitos bélicos, né? A gente não vê as 10 maiores economias, né,
ficar cutucando um ao outro por diante, né, de conflitos armados, né, geopolíticos. Estamos vivendo a era dos conflitos comerciais, tá? Que foi, enfim, Sim. dado início há quase 7 anos atrás e que deve se prolongar por mais uma década ou duas. Nesses momentos, né, onde a gente deixa de ter economias mais globalizadas e cria cada vez mais protecionismo, né, fecham-se barreiras e aquelas grandes economias elas têm que criar, né, círculos, né, econômicos internos, que é o que tudo que se produz se consome, evitar grandes compras, né, de produtos processados de outros países e criar esse processamento dessa indústria, essa verticalização interna é necessário, é essencial para a sobrevivência econômica do nosso Brasil nas próximas décadas, que seja cada vez mais incentivado não só a produção interna, mas também a verticalização dessa indústria, agregar o valor dentro do nosso próprio produto. E aí a gente vai tanto com a mistura de biodiesel, né, nos diesel convencional, assim como a indústria do etanol, que é a indústria que mais cresce no consumo da cadeia do milho no Brasil, ano a ano. Cresceu mais de 30% ao ano nos últimos 6 anos, e tem a projeção de crescer 35% agora em 2025, passando ali de 18 milhões de toneladas para 22 a 25 milhões de toneladas consumidas em 2025 do milho exclusivamente para o esmagamento e para a geração de etanol. Então é essencial que essas discussões elas sejam tomadas, sejam vinculadas e cada vez mais sejam incentivadas para a gente manter realmente o nosso protecionismo econômico. A gente muito se fala sobre o conflito de China, Estados Unidos, que hoje parece não criar efeitos nocivos no nosso agronegócio, só que hoje a gente bate palma para quem está do outro lado do planeta criando, né, atritos comerciais. Amanhã, se viramos o foco desses conflitos comerciais, desses atritos, né, voltados ao protecionismo econômico, aí talvez a gente pode deixar de ter uma grande oportunidade de hoje estar incentivando e nos beneficiando desses conflitos, agregando mais valor no nosso produto e trazendo essa riqueza para dentro do nosso país para verticalizar o nosso processamento do agronegócio. Então, hoje é bom, amanhã a gente pode ser um alvo. Então, é essencial, cara. Eu sei que cria muitas dificuldades, especialmente na indústria, na cadeia, nos veículos brasileiros que precisam de muita adaptação para receber realmente uma maior mistura de biocombustíveis. Só que é inevitável, cara, para que a gente continue tendo crescimento econômico de uma cadeia tão saudável que hoje é responsável por quase 1/3 da geração de riqueza no nosso país, que é o agronegócio. É necessário a gente trabalhar cada vez mais a verticalização, a industrialização do nosso produto aqui dentro do país, seja ele em biocombustíveis, seja ele, enfim, outros produtos processados, mas que combustíveis, sim, a maior capacidade de incremento ano a ano, não só no Brasil, o mesmo vale para os Estados Unidos, o mesmo vale para a China, o mesmo vale para a União Europeia, onde a cadeia de alimentação animal ela cresce, porém em ritmo marginal menos acelerado do que essa cadeia realmente de combustíveis renováveis, né? Que tanto milho quanto soja podem sim virar subprodutos, né? Matérias-primas para essa cadeia, cara. Então é algo que é complexo, mas ele deve ser incentivado e discutido todos os anos, cara. Bom, a gente vai trazer essa sua análise, é muito pertinente para a gente entender esse momento e saber como é que as indústrias têm que se planejar para esses próximos anos. Meu amigo, quero te agradecer mais uma vez pela companhia. Em mais uma quinta-feira, semana que vem, estaremos juntos novamente, mas sempre juntos, criando boas notícias aqui para os nossos produtores, informações que vão ajudá-los a tomar decisões. Obrigada mais uma vez, Matheus, sempre um prazer ter você com a gente. Estamos juntos, dona Carla. Quero só mandar um abraço pro meu vizinho, Fernando. Tá meu aqui. Vizinho de roça, lá em Morrinhos. E um abraço para ti, meu caro. Que bom tê-lo aqui acompanhando conosco hoje, neste dia a dia, nessa manhãzinha aqui no Notícias Agrícolas. Agradeço imensamente. Abraço a ti, Carla, e a todos que estão nos assistindo. Um abraço, meu amigo. Um bom restinho de semana para você, para todo o time da Pátria. Até semana que vem. Obrigada, Matheus. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Bom, senhoras e senhores, quero agradecer, inclusive, a mensagem do Fernando e de todos que estiveram conosco aqui ao longo da nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. Agradecer a sua companhia e a confiança no nosso trabalho. Na sequência, você tem o Realidades das Safras chegando aqui na nossa TV Notícias Agrícolas com a apresentação de Guilherme Dorigatti. E amanhã a gente volta a se encontrar aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Até amanhã, bom dia e bons negócios.